Olá, pessoal, tudo bom, meus queridos? Vim aqui hoje para a gente dar uma olhada aí em como foi essa prova do domingo passado, de SMSP, que foi a prova lá para o Fund 2, a prova para os professores especialistas. Lembrando que ainda não saiu o gabarito oficial, então aqui essas respostas que eu vou dar aqui durante a nossa conversa são as minhas opiniões, como eu acredito que é a resposta oficial da prova, mas ainda não é o gabarito, tá? Quando sair esse gabarito oficial, eu, claro, vou compartilhar também com vocês. Tudo bem? Vamos dar uma olhadinha aqui então, começando com a prova de informática. Então, olha só, primeira questão pedia para que a gente dissesse, assinale a opção que apresenta o item que foi considerado na elaboração do currículo da cidade, de tecnologia de aprendizagem, né? Então, ele queria que a gente localizasse aqui em qual dessas alternativas apresentava o que é que foi considerado pela SME quando pensou no currículo. Letra A. A quantidade de computadores presentes nas escolas. Letra B. A capacitação dos docentes em tecnologia educacional. C. A quantidade de computadores e de professores de informática disponíveis para aplicar tecnologias educacionais na escola. A D. As discussões em fóruns de tecnologia educacional para a formação dos docentes em tecnologias. Ou E. Um conjunto de aprendizagens que direciona a educação para a formação humana integral e para a construção de uma sociedade democrática e inclusiva. Gente, olha só, na verdade, acho que mesmo quem não tinha estudado ali as questões do currículo de tecnologias especificamente, conseguia responder essa questão com muita tranquilidade, né? Ele está perguntando aí qual desses pontos foram importantes, foram considerados relevantes para essa elaboração do currículo. E claramente a alternativa E, para mim, é a correta, porque ela traz ali nela os próprios conceitos do currículo da cidade. Então, o currículo da cidade ele é pensado a partir de três conceitos orientadores: equidade, educação inclusiva e educação integral. E aqui ele deixa muito claro que o foco, quando pensou no currículo da cidade, foi justamente de oferecer um modelo desse de educação. Um modelo de uma educação que fosse integral e que fosse inclusiva. Então, para mim, não tem como ser outra alternativa que não fosse a letra E. A próxima pergunta aqui sobre tecnologias de aprendizagem. Assinale a opção que indica um termo utilizado para identificar todo o conjunto de serviços e recursos que contribuem para conceder ou aumentar habilidades funcionais da pessoa com deficiência, concedendo maior oportunidade de independência, de autonomia e melhoria das suas capacidades funcionais. Alternativa A, tecnologias críticas. B, tecnologias educativas. C, tecnologias assistivas. D, tecnologia educacional. Ou E, tecnologia independente. Muito bem, então olha só. Esse modelo de tecnologia que pretende auxiliar a pessoa com deficiência, principalmente no desenvolvimento da sua autonomia, fazer com que ela seja mais capaz ali de interagir, né, de forma autônoma, de forma completamente independente, são as tecnologias assistivas de educação. Então, o nosso gabarito aqui é a letra C. Vamos seguindo aqui. Leia o fragmento a seguir. Vocês viram que as questões de informática, né, antes da gente seguir para essa, são questões bem objetivas, assim, não tem muito como a gente fugir ali da resposta. São questões bem de bate-pronto mesmo. Quem leu, quem estudou ali o currículo, eram muito óbvias as respostas, tá? 13. Leia o fragmento a seguir. A cultura maker, também chamada de movimento maker, parte do princípio de que pessoas comuns realizam ações de forma individual ou coletiva e buscam a solução de problemas ou a execução e viabilização de suas ideias e planos. De acordo com o fragmento acima, a cultura maker também é conhecida como
A. Mão na massa. B. Faça você mesmo. C. Aprender fazendo. D. Transformação digital. Ou E. Tecnologias para aprendizagem. Bom, o currículo da cidade ele traz lá, assim que ele vai falar de cultura maker, a primeira frase, quando ele fala desse assunto dentro do currículo, ele diz que a cultura maker, também conhecida como a ideia de mão na massa, e aí ele traz ali a conceituação do que é a cultura maker. Então, para o currículo da cidade, a cultura maker é exatamente essa ideia de mão na massa. Por isso, a alternativa A. A questão 14, ela vai falar da robótica educacional. Então, a robótica educacional está ligada ao movimento de apropriação das tecnologias na prática e do aprender fazendo, características que combinam com os princípios da cultura maker. Nesse contexto, surgem as propostas do Fab Labs. Sobre as Fab Labs, assinale a alternativa correta. Alternativa A. Fab Lab é uma abreviação de laboratórios de fábrica, onde um grupo de docentes tem a oportunidade de criar um produto educacional. Então, gente, olha só. Primeira pista, assim, né, pra gente, de que essa resposta, essa alternativa estaria errada. A gente estudou bastante, quando a gente fala do currículo da cidade, que o centro do currículo é o aluno, que ele tem que partir sempre das delimitações do aluno, que é muito importante a gente considerar, e tem que construir o currículo junto com o aluno e tudo mais. Aí aqui a gente já tem uma primeira alternativa trazendo todo o protagonismo para o professor, como se Fab Labs fosse um lugar onde o professor criasse produtos educacionais, dando a entender que não existe nenhuma participação do estudante. Pela própria proposta do currículo, não faria sentido essa defesa, entende? Porque o currículo bate muito nessa tecla da participação dos estudantes, inclusive na elaboração do próprio currículo. Então não faz muito sentido. A alternativa B fala que esse Fab Labs é uma sala onde os professores supervisionam o funcionamento das máquinas que processam um produto, transformando em um produto educacional. Aí, de novo, né? Ele vai partir dessa ideia do protagonismo inteiro do professor, pensando sobre o funcionamento de uma máquina com zero participação do estudante. Para mim, também, isso não faria sentido nenhum, porque cadê ali o papel educacional de fato, né? Cadê o papel do estudante? E o currículo bate muito, né? O currículo da cidade, ele diz muito, o currículo de tecnologias, que trabalhar com tecnologia, a grande sacada é que o aluno vira completamente o protagonista do processo. E aí, poxa, cadê o protagonismo do estudante aqui? Não tem. Então, alguma coisa está errada nessa alternativa. C. Fab Labs são os laboratórios de informática presentes nas escolas municipais da cidade de São Paulo, onde os alunos podem ter aula online, realizar provas e trabalhos com auxílio de uma equipe técnica. Primeira coisa que me pega aqui nessa alternativa, que eu já identifico ela de cara como uma alternativa incorreta, é porque os espaços de aula de ambiente online da prefeitura não são mais chamados de laboratórios de informática, e sim laboratórios de educação digital. Então, isso já era uma primeira pista boa, assim, para a gente perceber que essa alternativa estava incorreta. Letra D. Fab Labs são espaços maker que disponibilizam equipamentos para que usuários possam identificar, planejar e prototipar os mais diferentes tipos de produto. Exatamente. Então, a ideia da gente ter um Fab Labor é justamente a gente ter aí um espaço em que as pessoas possam planejar os seus próprios produtos, criarem os seus próprios produtos. E a letra E trazia a definição de Fab Lab como uma sequência lógica, finita e ordenada de passos que devem ser seguidos para resolver problemas. São os procedimentos necessários para a resolução de uma tarefa. Bom, isso aqui, na verdade, é a descrição que o currículo da cidade traz para algoritmo e não para Fab Lab. Então, a gente já sabe que essa alternativa está incorreta. Bora lá, mais uma questão de informática. Segundo o currículo da cidade, que tem como foco promover o pensamento computacional por meio de uma abordagem construcionista, assinale a opção que indica os 3 eixos estruturantes de tecnologia para aprendizagem.
E olha só, hein? Eu falei muito para vocês da importância da gente decorar quais eram esses eixos estruturantes. Eu tinha certeza que isso via aparecer em alguma questão de prova da gente, não deu outra. Então, ó, respondendo de bate-pronto, era aquela questão que não tinha como a gente errar. É a alternativa E, programação, tecnologia da informação e comunicação e letramento digital. Tranquilo a parte de informática? Vamos olhar um pouquinho essa prova. Ah, falta uma ainda de informática. Depois a gente vai começar a conversar sobre a prova de legislação. Última questão. E essa questão aqui a gente vai ter um problema. Olha só. O professor deve promover práticas pedagógicas diferenciadas, reflexivas, colaborativas e dialógicas que necessariamente utilizem tecnologias de informação e comunicação, para que as crianças e os jovens vivenciem situações de possíveis uso da TIC, sempre com base nos seus hábitos, crenças e atitudes, de maneira que se apropriem delas nas mais variadas situações de vida em sociedade. De acordo com essa afirmativa, assinale a opção que indica o objeto de conhecimento ligado ao terceiro eixo do currículo de tecnologia para aprendizagem. Bom, vamos voltar aqui para a gente lembrar quais são os eixos. Ó, a gente acabou de responder. Os eixos são programação, tecnologia da informação e comunicação e, por último, letramento digital. E no currículo da cidade, eles são inclusive apresentados os eixos nessa ordem. Lá na página 83, que começa a falar sobre esse tema, traz os objetos do conhecimento de programação, na 84 de TIC e na 85 de letramento digital. Ele está perguntando para a gente qual é o objeto de conhecimento, então, de letramento digital, que é o terceiro desses eixos, o último eixo apresentado para a gente no currículo da cidade. E aí, qual é o problema? A gente de cara, então, já saberia que essa alternativa aqui está errada, né? Letramento digital está errado, porque letramento digital é o próprio eixo, ele não é um objeto de conhecimento. Né? Objeto de conhecimento é tipo o tema, é o assunto, é aquilo que é a temática ali, o foco dos eixos. Então, letramento digital não é. O problema é que as outras quatro opções, cultura digital, linguagens midiáticas, apropriação tecnológica, investigação e pensamento criativo, são os quatro objetos de conhecimento que fazem parte de letramento digital. Então, eu acredito que, na verdade, aqui a banca estava perguntando para nós a exceção. Mas na pergunta ela não coloca isso, ela pede para a gente achar a alternativa certa. E não tem alternativa certa nessa questão. Então, é uma questão que certamente vai ter recurso. Eu vou entrar com recurso junto com vocês. É uma questão que eu acredito que vai ser anulada. Eu, inclusive, lá nas minhas redes sociais, vou fazer um post falando sobre isso, com os recortes do próprio currículo da cidade, porque no currículo da cidade está muito clara essa informação. Então, não tem como essa alternativa ser considerada correta, certo? Legislação específica. Vamos lá? A primeira pergunta vai focar ali na Constituição Federal. Então, conforme a Constituição Federal de 88, relativamente à educação, é dever do Estado garantir o quê? A progressiva universalização do ensino médio e do ensino superior gratuitos? Opa, aí não, né? Infelizmente, a universalização do ensino superior de forma gratuita ainda não é uma previsão lá da Constituição. B. Educação infantil para as crianças até 8 anos de idade? Não, né? Educação infantil vai até 5, 6 anos de idade, até as crianças entrarem no primeiro ano, até os 5 anos de idade. Com 6 vai para o primeiro ano. C. A educação básica obrigatória dos 4 aos 21 anos? Também não, né? A educação básica é obrigatória dos 4 aos 17 anos. D. Condições financeiras para que todos os estudantes ingressem no ensino superior. Que bom seria, né? Mas também não é a nossa alternativa correta. Então, de qualquer forma,
Só por eliminação, eu já saberia que a minha resposta é a alternativa A. E, de fato, está dizendo que é dever do Estado garantir atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência. Correta a questão. A Constituição Federal usa esse termo, portadores de deficiência, apesar da gente não usar mais hoje, quando a gente vai falar da pessoa com deficiência, a gente fala sempre com deficiência, mas aqui está se referindo à Constituição. E na Constituição ele usa ainda essa terminologia, certo? Próxima questão, sobre LDB. Assinale a opção que identifica corretamente uma finalidade da educação básica a partir do ensino médio, segundo a LDB, a Lei de Diretrizes e Bases. A. Preparação básica para o trabalho e para a cidadania. Perfeito, gabarito da minha questão. Inclusive, esse é o principal objetivo do ensino médio para a nossa LDB. Vamos só dar uma olhada por que as outras não estão corretas. B. Domínio da leitura, da escrita e do cálculo. O pleno domínio dessas áreas é previsto lá para a educação, para o ensino fundamental. Desenvolvimento da capacidade de aprender, também previsto para o ensino fundamental. Compreensão do ambiente natural e social, também educação efetiva fundamental. Fortalecimento dos vínculos de família com a escola, meta de educação efetiva. Então, nossa alternativa é a A. Pergunta sobre Plano Municipal de Educação. O Plano Municipal de Educação de São Paulo estabelece 13 metas para a orientação do Executivo no planejamento das políticas educacionais do município. Dentre elas, a ampliação do investimento público em educação, o fomento à qualidade na educação básica e a valorização do magistério. Assinale a alternativa que apresenta as 3 instâncias responsáveis por monitorar e por avaliar o cumprimento dessas metas. Então, quem é que tem que avaliar se essas metas estão mesmo sendo atendidas? Alternativa A, Secretaria Municipal de Educação, certo? Conselho Municipal de Educação, certo? E Fórum Municipal de Educação. Perfeito! Gabarito da nossa questão. Mas vamos dar uma olhada nas outras alternativas. O B. O MEC, o Ministério da Educação? Não, né? O MEC ele vai supervisionar lá as metas do Plano Nacional de Educação, mas não do Plano Municipal. Secretaria de Educação do Estado? Não. Teria que ser a Secretaria de Educação Municipal. Letra C. Secretaria de Educação do Estado? Não. Letra D. Secretaria Municipal de Educação, tá certo. Conselho Municipal de Educação, tá certo. E Fórum Estadual de Educação? Aí não, é o Fórum Municipal. E por último, Secretaria Municipal de Educação, Conselho Municipal de Educação, tudo bem. Conselho Estadual, aí já também não. Alternativa errada, então, de fato, nosso gabarito é a letra A. Última questão sobre legislação específica e é uma questão sobre LDB. A alteração da Lei de Diretrizes e Bases da Educação pela Lei número 13.415 de 2017 substitui o modelo único de currículo no ensino médio. Sobre essa mudança, o que é possível a gente afirmar? Letra A. Substitui a base comum curricular pelos itinerários formativos específicos? Não, né? A gente tem os itinerários formativos, mas a base comum curricular continua existindo. O itinerário ele não substitui, ele complementa essa base comum. B. Estabelece formação técnica e profissional como a principal finalidade do ensino médio. Não. Finalidade do ensino médio, a gente respondeu agora há pouco. É preparo para o trabalho e para o exercício de cidadania. Não tem como objetivo formação técnica e profissional. A gente fala do preparo para o trabalho, mas se não aparece aí a cidadania como uma finalidade, então tá errado, certo? C. Visa centralizar e isolar as modalidades do currículo em divisões disciplinares.
Gente, a BNCC ela tem uma preocupação com o extremo oposto disso. Na verdade, ela foca muito na importância do trabalho interdisciplinar e articulado entre as disciplinas. Então, falou que vai isolar, que vai dividir, que separar por disciplina é melhor, tá errado. Letra D. Privilegia a flexibilização curricular e o protagonismo infantil. Perfeito, resposta perfeita da nossa questão. Vamos só ver a última, por que está errado? Exclui a importância da integração entre educação e questões socioculturais. Pelo contrário, de novo, a ideia dos itinerários formativos é justamente essa valorização das articulações entre as diferentes áreas do conhecimento e também essa articulação daquilo que a gente faz na escola com o que acontece na vida real. Então, essa questão seria o contrário disso, é uma valorização dessa integração e não a exclusão dela. Tranquilo até aqui, pessoal? Vamos então começar a conversar da parte de fundamentos da educação. Vamos lá. O processo de fabricação dos sujeitos é continuado e geralmente muito sutil, quase imperceptível. Antes de tentar percebê-lo pelas leituras das leis ou dos decretos que instalam e regulam as instituições, ou percebê-lo nos solenes discursos das autoridades, embora todas essas instâncias também façam sentido, nosso olhar deve se voltar especialmente para as práticas cotidianas em que se envolvem todos os sujeitos. São, pois, as práticas rotineiras e comuns, os gestos e as palavras banalizadas que precisam se tornar alvo de atenção renovada de questionamentos e, em especial, de desconfiança. Esse trecho foi tirado do livro Gênero, Sexualidade e Educação, lá da Guacira Louro. Vamos ver a pergunta. O trecho acima discorre sobre a influência dos ambientes institucionais na construção das diferenças, o que inclui a escola. Assinale a alternativa correta de acordo com a perspectiva apresentada. Vamos ver ali as alternativas. A. A escola deve incentivar a individualidade e a espontaneidade dos educandos para impedir que a subjetividade seja artificial. Gente, para começar, que a gente nunca vai ter ali esse poder, não, de impedir manifestação de subjetividade ou algo desse tipo, né? É algo que claramente está muito fora da alçada. Então, alternativa errada já de cara. B. Processo de escolarização tem a tarefa de adequar os comportamentos dos alunos às normas sociais de gênero. Não, né? Pelo contrário, a gente vai ter aí uma política de educação inclusiva que busca fazer com que a gente inclua os alunos, que a gente respeite, valorize as diferenças e que essas diferenças aí de manifestação de gênero sejam respeitadas no ambiente escolar. C. A escola precisa reconhecer e modificar os modos pelos quais o cotidiano escolar produz e reforça estereótipos de classe, gênero, sexualidade e raça. Perfeito, né? A gente precisa, de fato, reconhecer e modificar os modos com que a gente acaba produzindo e acaba reforçando os estereótipos. A gente precisa reconhecer para conseguir mudar essas características, para deixar que esses estereótipos continuem passando aí para as próximas gerações, né? Que isso continue criando força dentro da escola. D. A escolarização deve desconsiderar as diferenças entre os alunos, deixando que se manifestem conforme as tendências naturais dos sexos. Não, jamais a gente vai desconsiderar, a gente sempre vai pensar na valorização das diferenças. Então, questão errada também. E por último, o ambiente escolar é alheio aos padrões de comportamento dos alunos, prerrogativa das famílias e da igreja. Também não, né? Inclusive o trecho ali que a Guacira traz para nós, antes deles trazerem as alternativas da questão, deixa muito claro a importância, o papel da escola nesse processo. Então, não tem como dizer que a escola é alheia a esse processo, não.
Próxima questão. Os saberes da docência e os próprios docentes trabalhadores têm estado ausentes nos conhecimentos escolares. Os currículos acumulam muitos saberes, mas sabem pouco dos adultos que ensinam e menos ainda das crianças, dos adolescentes e dos jovens que aprendem. O curioso é que tanto os mestres quanto os educandos têm propiciado um acúmulo riquíssimo de vivências e de estudo, de conhecimentos, teses, narrativas e histórias do magistério, da infância, da adolescência e da juventude. Sujeitos de história, mas sem direito a conhecer sua história. Esse trecho foi tirado do currículo Território em Disputa, livro do Miguel Arroio. E a pergunta, muito clara, ela pede para que a gente destaque corretamente o que é afirmado acima. Então, qual dessas alternativas reforça aí o que foi dito pelo Miguel Arroio? Alternativa A. Os currículos ignoram os conhecimentos dos sujeitos do processo educativo sobre sua própria atividade. B. As disciplinas de História e Técnica da Educação devem ser incluídas entre os conteúdos curriculares formais. C. O compartilhamento de vivências tem pouco valor pedagógico por ser um saber de tipo informal. D. Os currículos escolares devem ser atualizados com conteúdos da psicologia infanto-juvenil. Ou E. A atuação no magistério tem sido incapaz de gerar experiências que mereçam ser divididas. Gente, qual dessas frases tem a ver com o que foi dito ali em cima, né? Qual que essas frases manteriam a coerência do que foi dito pelo Arroio? Vejam que mesmo que você não tivesse estudado essa obra do Miguel Arroio, era uma questão possível de ser respondida, porque ele quer apenas saber se você consegue fazer essa ligação, se você consegue entender a linha de pensamento desse autor e o que é que ele está falando sobre currículo, de acordo com o trecho que já é apresentado para nós dele. Então, é uma questão bem tranquila para a gente responder. O gabarito da nossa questão aqui é a letra A. Os currículos geralmente ignoram os conhecimentos, tanto dos professores quanto dos estudantes, sobre aquilo que eles mesmos sabem e produzem, certo? Próxima alternativa aqui, próxima questão. A ética, em sua dimensão crítica e transformadora, é que referenda a nossa luta pela inclusão escolar. A posição é oposta à conservadora, porque entende que as diferenças estão sendo constantemente feitas e refeitas, já que vão diferindo infinitamente. Elas são produzidas e não podem ser naturalizadas, como pensamos habitualmente. Essa produção merece ser compreendida e não apenas respeitada e tolerada. Nossas ações educativas têm como eixos o convívio com as diferenças e a aprendizagem como experiência relacional, participativa, que produz sentido para o aluno, pois contempla sua subjetividade, embora construído no coletivo das salas de aula. Esse trecho foi tirado da obra Inclusão Escolar, lá da Maria Montoro. Com base na concepção de inclusão da autora, assinale a afirmativa que caracteriza corretamente sua proposta para uma ética de inclusão. Alternativa A. Ela pode ser resumida pela tolerância e pelo respeito? Bom, envolve tolerância e respeito, mas de cara no texto ela já fala que está querendo ir além disso, né? Que falar de uma ética de inclusão é falar além da tolerância e do respeito. B. Compreende que as diferenças se caracterizam por um movimento contínuo? Exatamente, né? Inclusive, é justamente sobre isso que ela está falando aí no trecho que foi recortado e que foi apresentado na nossa prova. C. Resulta na produção de espaços isolados para cada tipo de diferença? Pelo contrário, estamos falando de uma proposta de uma inclusão radical lá da Montoro. Então, ela vai dizer o oposto disso. Ela não quer nenhum tipo de separação. D. Parte de uma homogeneidade natural entre todos os indivíduos. Não, né? Inclusive, essa homogeneidade natural não existe. Somos, na verdade, diferentes por natureza e não iguais. Então, alternativa errada. E exige reconhecimento e tolerância das essências fixas dos alunos.
Não, né? Você traz uma ideia de alguém imutável, de uma essência imutável, o que a gente também sabe que não é verdade. Então, claro, nosso gabarito ali, letra B. Mais uma questão aqui. No Brasil, a negação do racismo e a ideologia da democracia racial sustentam-se pelo discurso da meritocracia. Esse trecho foi tirado do livro Racismo Estrutural, do Silvio Almeida. Em relação ao modo como as questões raciais impactam e são impactadas pelos métodos escolares de avaliação, é correto a gente afirmar que a avaliação antirracista reconhece igualdade entre todos os seres humanos, portanto, prescinde de discriminações positivas e negativas. Gente, nenhum lugar vai falar dessa ideia de discriminação positiva, né? Se existe essa ideia de discriminação, ela já vem de fato carregada por essa conotação negativa. Não tem como ser a nossa alternativa correta. B. O discurso de meritocracia tende a responsabilizar os indivíduos em desigualdade pelas condições do seu próprio fracasso escolar. Realmente, né? De fato, quando a gente fala de meritocracia, ela vai ter essa característica de sempre culpabilizar ali o estudante pelas suas condições de desigualdade. C. A democracia racial na sociedade brasileira é um elemento facilitador do convívio social e da promoção escolar de todas as raças. Bom, o Silvio Almeida vai falar justamente que não existe essa democracia racial na sociedade brasileira, né? Não existe essa ideia de uma sociedade com reais oportunidades iguais para todo mundo, né? Então, alternativa errada. D. A meritocracia incentiva e apoia a ideia de que os indivíduos discriminados mais esforçados sejam recompensados por sua excelência. Não, né? Pelo contrário, como diz a nossa afirmativa correta, o discurso da meritocracia quer justamente responsabilizar ali as pessoas pela sua condição. E meritocracia é um recurso que auxilia a eliminação do racismo na sociedade brasileira, pois avalia de forma igualitária os estudantes. Também não é verdade, né? E não tem como a gente falar de uma avaliação igualitária se nós não partirmos de uma situação igualitária. Então, a alternativa de fato é ali a letra B. Vamos lá, mais uma questão. Um dos maiores desafios para a aplicação da Lei nº 11.645 de 2008, que determina o tratamento da temática indígena nas escolas, é a superação de imagens exóticas, folclorizadas, para visões críticas sobre os povos indígenas. A escola é uma das responsáveis pela vinculação de muitas ideias, imagens e informações equivocadas a respeito dos índios no Brasil. Ainda é comum na maioria das escolas que no dia 19 de abril, em todos os anos, virem se repetindo as mesmas práticas. Enfeitam as crianças, pintam os rostos, confeccionam penas de cartolina e as colocam em suas cabeças. Esse trecho foi tirado do livro Ensino e Sociodiversidades Indígenas, do Edson Silva. Para enfrentar esse desafio, o que a lei visa? A. Promover o reconhecimento da diversidade étnica e cultural dos povos indígenas na escola. Perfeito, né? É justamente essa promoção da diversidade étnica o grande foco desse trabalho com a temática indígena na escola. Letra B. Levar a educação escolar indígena para o currículo obrigatório nas escolas em ambiente urbano. Não, né? Não existe essa previsão ou essa diferenciação, não, dentro da legislação. C. Possibilita a escolarização bilíngue ou multilingüe e intercultural dos povos indígenas. Também em nenhum momento a legislação vai focar nisso ou vai trazer isso como um objetivo. D. Celebrar a figura do indígena, a cultura primitiva. Falou de cultura primitiva, já dava para saber que estava errado, né? E as relações das tribos com a floresta. Alternativa errada. E D. Produzir um ambiente favorável
a integração do indígena à vida civilizada. Como assim, né? Vida civilizada? Alternativa também completamente errada. Assim, lógico, o nosso gabarito só pode ali ser a letra A. Mais uma questão, tá acabando, vamos lá. A prática escolar, usualmente denominada de avaliação da aprendizagem, pouco tem a ver com avaliação. Ela constitui-se muito mais de provas e de exames que têm por finalidade separar os eleitos dos não eleitos. Assim sendo, essa prática exclui uma parte dos alunos e admite uma outra. Essa característica das provas e de exames está comprometida com o modelo de sociedade ao qual ela serve, que é a negação de um modelo amoroso. Por outro lado, a avaliação da aprendizagem pode ser, por si, um ato acolhedor, integrativo e inclusivo. Assim, apresenta-se como um meio constante de fornecer suporte ao educando no seu processo de constituição de si mesmo. Esse trecho foi tirado do livro Avaliação da Aprendizagem, lá do Lucchesi, do Cipriano Lucchesi. A respeito da concepção defendida por esse autor, é correto afirmar que a avaliação deve o quê? A. Evitar injustiças em seus diagnósticos por meio do apelo à neutralidade dos seus métodos. Não, né? Inclusive, o que esse autor vai falar, assim como o Paulo Freire, por exemplo, falava, é que não existe essa suposta neutralidade aí na educação. B. Ter como horizonte o fato de que o desenvolvimento intelectual precisa estar a serviço do desenvolvimento social. Também não, né? Não tem essa prerrogativa lá na obra do Cipriano. C. Tornar-se um ato de amor que acolhe e dá suporte ao desenvolvimento pessoal do educando. É exatamente o que ele fala ali no trecho que foi destacado do texto, né? Então, eu acredito que esse é o gabarito da nossa questão. D. Usar a punição como modalidade de estímulo negativo para impulsionar o desenvolvimento. Não, né? Esses autores vão ser contrários à ideia de estímulo negativo ou da avaliação como forma de punição. E por último, E, ser capaz de verificar e classificar os alunos em função dos seus respectivos desempenhos. Isso é exatamente o que o Cipriano Lucchesi está criticando aí nesse trecho que foi destacado. Então, não tem a menor possibilidade de ser o nosso gabarito. Assim, fica como gabarito aí dessa questão a letra C. Vamos para mais uma? Perguntando do Libânio agora. Segundo José Carlos Libânio, a formação dos professores inclui duas dimensões: o conhecimento do conteúdo a ser ensinado e o conhecimento pedagógico e didático. Tais dimensões, a depender do perfil e dos interesses das instituições em que os professores são formados, podem receber pesos diferentes, o que tem efeitos sobre sua atuação em sala de aula. Sobre essa alternativa, assinale a afirmativa correta. A. O foco nos conteúdos específicos resulta em professores mais aptos para o ensino, dado o maior domínio. Não, né, gente? Inclusive, os autores, todos os autores do nosso edital, não é só o Libânio, eles vão focar muito nessa ideia de que só ter o domínio sobre os conhecimentos específicos não é suficiente para você ser um bom professor. Além do domínio sobre a sua área, você também precisa ter o domínio da pedagogia e da didática de como ensinar de forma correta. Saber algo não é a mesma coisa de saber ensinar sobre algo. Então, são dois processos que precisam sempre acontecer de forma conjunta. Sendo assim, a alternativa errada. B. A capacidade de ensinar bem é um atributo pessoal da ordem do talento e não pode ser ensinado. Errado, né? Se a gente acreditasse nisso, não tinha nem por que ter o curso de pedagogia, né? Que ele tem justamente como foco o ensino da didática. Então, não faria sentido. C. As formas e metodologias de ensino são suficientes para a formação, sendo o conteúdo específico secundário. Não, né? A gente acabou de conversar aqui que ele precisa de uma igualdade nos pesos aí dessas duas áreas. As duas são igualmente importantes.
D. As disciplinas mais técnicas independem de métodos didáticos devido à natureza dos seus conteúdos. Não, né? Mesmo professores de áreas estritamente técnicas precisam ter esse domínio da didática. E que por eliminação aqui, eu já sei que é o gabarito da minha questão. Vamos ler para confirmar, né? A dissociação entre as duas dimensões da formação incide sobre aspectos inseparáveis da prática docente. De fato, né, são aspectos que não podem ser dissociados, são aspectos que são inseparáveis para a boa prática do professor. Mais uma questão aqui. Para Antônio Sérgio Gonçalves, pensar em uma implementação das escolas de tempo integral implica como plano de fundo uma concepção de educação integral. Nós trabalhamos bastante isso nas aulas que vocês tiveram comigo, né? Dessa diferença do que é educação integral como uma concepção e do que é a escola funcionando em tempo integral. E por que a gente pensa que o tempo integral é o ideal para trabalhar a concepção de educação integral, né? Então vamos ver o que é correto a gente afirmar com relação a isso. A jornada expandida permite que os métodos tradicionais de ensino tenham maior penetração na vida dos alunos, né? Pelo contrário, essa ideia da jornada estendida é justamente para a gente fugir aí um pouco desses métodos mais tradicionais. A ideia é pensar numa formação integral. B. Propostas de escolas de tempo integral significa escolas convencionais com maior tempo disponível. Também não, né? Pensar no tempo estendido pressupõe também pensar em alterações do currículo. C. A escola de tempo integral tem a função social de manter crianças e adolescentes engajados em atividades produtivas. Até pode ser, mas esse é o nosso foco principal aí na educação integral? Vamos dar uma olhada nos outros. D. A educação integral é o que faz uso intensivo de tempo para formação focada na profissionalização. Não, né? Educação integral quanto concepção, não é nem enquanto escola de tempo integral, mas como concepção de educação integral, privilegia justamente a formação integral, e não só de uma esfera, não só da camada profissionalizante, por exemplo. E por último, a ampliação do tempo deve se combinar com a expansão das possibilidades formativas para sujeitos complexos. Perfeito, né? Esse tempo a mais, ele tem que ser combinado com mudanças aí curriculares que pensem na formação integral do sujeito. Vamos lá para mais uma questão? Como professor, não devo poupar a oportunidade para testemunhar aos alunos a segurança com que me comporto ao discutir um tema, ao analisar um fato, ao expor minha posição em face de uma decisão governamental. Minha segurança não repousa na falsa suposição de que sei tudo, de que sou o maior. Minha segurança se funda na convicção de que eu sei algo e de que ignoro algo a que se junta a certeza de que posso saber melhor o que já sei e de conhecer o que eu ainda não sei. Minha segurança se alicerça no saber confirmado pela própria experiência de que, se na minha conclusão de que sou consciente atesta de um lado minha ignorância, me abre de outro o caminho para conhecer. Esse trecho foi retirado lá do livro Pedagogia da Autonomia, do Paulo Freire. Com base no trecho, assinale a opção que interpreta corretamente essa concepção de conduta do professor pelo Paulo Freire. A segurança do professor se estabelece na medida que ele domina todos os conteúdos? Não, né? Não é bem isso que ele está propondo ali, não. B. A preservação da ignorância vale mais do que a busca do conhecimento do professor? Pelo contrário, né? Ele fala da necessidade aí do professor continuar aprendendo. C. A autoestima do professor depende da admiração que recebe por parte dos educandos.
Também não, né? Ele está falando aí de um processo de segurança do professor. D. A segurança do professor se baseia na autoconsciência do seu inacabamento. Perfeito, né? Gabarito da nossa questão. A segurança do professor vem justamente do fato de que ele sabe muitas coisas, mas que tem coisas que ele ainda não sabe, mas que isso é uma possibilidade para que ele permaneça sempre aprendendo. Tá? Essa é a ideia que esse trecho traz para nós. Então vamos só ver se é de fato a D, se não tem nenhuma chance da E, se é a nossa alternativa correta. E. A autoconfiança do professor é garantida pela autoridade que lhe é outorgada pelo Estado. Não, até porque Paulo Freire vai dizer muito que a autoridade do professor não reside nesses aspectos tipo burocráticos, né? Que a autoridade do professor é uma construção que ele faz ali no seu relacionamento com os estudantes. Então, o nosso gabarito é letra D. Vamos lá para a nossa última questão aqui juntos, fechando as áreas gerais aí das provas que foram aplicadas no período da manhã, lá no dia 8, certo? Então, essa é a última questão, que ainda é de Fundamentos da Educação, e depois eu vou voltar com vocês para a gente conversar sobre as provas que foram aplicadas à tarde. Mas vamos aqui para a nossa última alternativa. Conceitos de vulnerabilidade educacional abrange todos os fatores que impactam as vidas dos alunos, de modo a interferirem negativamente nas suas aprendizagens, alienando-os de seu pleno direito ao desenvolvimento por meio da educação. Com base no trecho, o conceito de vulnerabilidade educacional considera o quê? A. A escola como lugar de refúgio em oposição à insegurança social e familiar. B. As dificuldades de aprendizagem como resultado de situações patológicas. C. A natureza subjetiva das fragilidades enquanto determinantes da construção do conhecimento. Ou então, ali, D. As condições socioeconômicas dos alunos, as condições socioeconômicas do aluno são indiferentes para avaliar seu processo educacional. Por último, E. A alteração das condições de vida dos alunos como requisito para reparar a situação de vulnerabilidade. Bom, quando eu li essa questão, eu já de cara tirei essa afirmativa B aqui, porque eu sabia que a gente não pode falar que dificuldade de aprendizagem sempre é fruto de uma questão patológica, que é sempre fruto de uma doença ou de um transtorno de desenvolvimento. A gente sabe que essa questão da vulnerabilidade social e tal podem sim impactar o aprendizado. Então, essa questão eu já tirava ali da minha frente de cara. Também já tirava ali da minha frente a ideia de que condições socioeconômicas não afetam, porque é claro que vão afetar, e o trecho está falando justamente a respeito disso, né? E aí, as outras três alternativas já davam panos assim para manga para a gente discutir. Eu acredito que a nossa afirmativa correta aqui é a letra C. A natureza subjetiva das fragilidades enquanto determinantes na construção do seu conhecimento. Mas esse determinantes aqui é uma palavrinha que me incomoda um pouco na resolução dessa questão. Vamos ficar de olho no que a banca aí vai determinar como correto, mas é uma questão realmente que pode gerar aí um pouco de controvérsias durante o processo de quando sair esse nosso gabarito oficial, certo? Bom, gente, obrigada por terem assistido até aqui, por terem ficado aqui comigo. Depois eu venho aqui com vocês para a gente corrigir a prova da turma da tarde, quem fez as provas da tarde. Os temas vocês vão ver que são muito parecidos, muito semelhantes. As questões trazem alguns pontos diferentes, mas dentro sempre das mesmas temáticas. Então, os autores são sempre os mesmos, mas o recorte do texto é diferente. Por exemplo, aqui vem um trecho do Miguel Arroio e na prova da tarde o trecho é outro. Mas tudo muito semelhante, uma linha de raciocínio muito parecida nas duas provas. Isso é sinal que a gente pode esperar para a prova do dia 15, para quem vai fazer a prova no domingo, uma prova também muito parecida com essas duas,
Por isso que é muito interessante a gente olhar para essas questões e tentar resolvê-las, certo? Esse material vai ficar disponível lá no meu Instagram. Então, quem ainda não me segue, corre lá para seguir, mari.pedagoga, que lá eu vou disponibilizar ainda esses slides com os seus gabaritos assim que sair o gabarito oficial, combinado? Beijo para todos vocês e a gente se encontra logo mais.